aqui com a doutora Laís Vaz. Eu estou até achando diferente, né? Chamar ela de doutora, né? Eu fiz desde muito nova, né? E aí eu não sei se é um misto de alegria e de tristeza, tá, Laís? Porque muito feliz, né? Aonde o Senhor tem colocado você, mas também estou ficando triste que eu estou ficando velho, né? Ficando velho. Mas fico muito Ficar velho faz parte. É uma bênção. É verdade. Mas fico muito feliz, né, por ter aceitado o nosso convite de estar conosco, né? Nós, na frente, vamos estar conhecendo um pouquinho mais sobre quem é a Laís Vaz, né? Mas aqui, abrindo já para que você também possa estar saudando as pessoas que estão conosco. Seja muito bem-vinda nesse tempo devocional aqui conosco, Laís. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite também. Eu fiquei muito feliz. É um tema que eu gosto muito de falar e acho que tem tudo a ver com a nossa fé também. Então, sejam bem-vindos e espero que seja um tema que agregue aí na vida de todo mundo. Amém. Amém. O meu áudio não está saindo aqui pelo YouTube. Deixa eu consertar isso. Beleza. Esse meu áudio realmente não está saindo. Agora o áudio está saindo. Beleza. Irmãos, aí como nós sempre pedimos aí, imagens, sons, se os irmãos puderem colocar aqui como é que estão, né? A gente vai aqui também alterando, vai acertando aqui, para que vocês possam, obviamente, estarem ouvindo, né? E também vendo, né? Vendo bem, ouvindo bem. E nós estaremos tratando sobre um assunto, né, que ele é muito comentado e talvez pouco conhecido algumas detalhes, né, sobre essa situação. Algumas pessoas, às vezes, estão com sintomas da ansiedade, né, passando por algumas situações. A família, às vezes, não consegue perceber isso, né, nem a própria pessoa, nem a família. A gente vai conhecer um pouquinho também sobre essa doença que, às vezes, é muito falada, mas ela é pouco conhecida, ela é pouco estudada, ela é pouco divulgada, ela é pouco conversada, principalmente no meio cristão, né? Porque muitas das vezes achamos que todas as situações que passamos são questões espirituais, né? Ah, não, essa questão aí, procurar psicólogo, eu, cristão, procurar um tratamento, né, para minha mente, eu, cristão, eu não posso estar sofrendo coisas emocionais, eu, cristão, né, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou pedir o pastor para ficar orando por mim, né, uma semana de oração, mas a gente precisa também, né, entender essa questão, como assento também umas questões também emocionais, como doença, né, tem situações, né, que as pessoas às vezes não tratam, né, não buscam ajuda e colocam somente como questão espiritual, né, e que muitas das vezes, obviamente, passa, né, por isso, mas nós sabemos, né, que também, assim como um machucado que você corta o dedo e você vai procurar curar aquilo, passar um remédio, ir ao médico se necessário, né, você não fica orando para o seu dedo ficar curado, né? Você vai no pronto-socorro, né, você procura um atendimento, e às vezes com as questões emocionais a gente minimiza. Ah, isso aí vamos dizer assim, isso aí ele está fazendo gracinha, isso aí ele está tentando chamar atenção, isso aí é porque ele está tentando se fazer de vítima, né? E às vezes a gente vai minimizando essas coisas e até prolongando, né, situações que as pessoas enfrentam, né? Mas antes de nós começarmos esse bate-papo aí, que eu estou também muito animado para saber mais detalhes sobre essa questão de ansiedade, não estou ansioso não, tá? Estou com expectativa. Então a gente vai estar orando, né? Orando ao Senhor, pedindo, né,
orientação do Senhor para esse tempo, para que seja um tempo agradável ao Senhor, né? Para que honre também ao seu santo nome. Nós, tudo que fazemos é para honrar o nosso Deus, os nossos dons, talentos, profissões, né? As áreas que atuamos são para estar honrando ao nome do nosso Deus, e nós estaremos orando, né? Colocando esse tempo diante do Senhor, para que nós possamos estar sintonizados, né? Alinhados com o Senhor, para que tudo que fizermos aqui seja para honrar o seu santo nome. Vamos orar então, queridos. Deus, muito obrigado por mais esse devocional. Nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos conversando, ó Pai, sobre um tema tão relevante, um tema que tem causado muitas dores em muitas famílias, muitas pessoas, ó Pai, sofrendo com esse mal, o mal do século, ó Pai, um mal sutil, um mal sorrateiro, um mal silencioso, muitas vezes. Que nós possamos, ó Pai, aprender, ó Pai, coisas para as nossas vidas, as nossas famílias, à luz, sim, também da Tua palavra, ó Pai, que o Senhor nos guie nesse momento, ó Pai, para podermos, ó Pai, tudo que nós falarmos, fizermos aqui, seja para honrar e glorificar o Teu nome. Que o Teu povo seja servido, ó Pai, pela instrumentalidade da Laís, ó Pai, muito obrigado pela vida dela, pela sua profissão que o Senhor adotou, ó Pai, e que onde ela estiver, ó Pai, o que ela estiver fazendo, seja tudo para glorificar o Teu santo nome. Em nome poderoso de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos. Que bom, né? Nós estarmos colocando tudo diante do nosso Deus. Então, nós vamos estar conversando um pouquinho agora, né? E como nós sempre fazemos, né? É estar conhecendo, né? O nosso convidado, né? Obviamente, eu conheço muito bem a Laís, conheço a família da Laís, são pessoas que nós amamos, né? E conhecemos, né? Nosso tempo também de Piraí, né? Onde meu pai pastoreou por um período, depois morei um período também em Piraí, né? Posteriormente. Então, tivemos aí muitas oportunidades, né, de convívio, de relacionamento, né, saudade dessa época, né, que foi uma época muito boa, né, mas muitas pessoas não conhecem, né, quem é a Laís, né, eu conheço a Laís da igreja, né, mas agora estou diante de duas Laís, né, uma Laís da igreja e uma Laís agora profissional, né, a Laís psicóloga, né, então se apresente aí aquele breve resumo aí, Laís. Eu estava falando até com o Rodrigo antes da gente começar que é difícil, né, a gente se apresentar assim brevemente. Falar sobre a gente nem sempre é muito fácil. Mas, como ele falou, né, a gente se conhece até da igreja. Minha família faz parte da fundação da Igreja Presbiteriana aqui de Piraí. E com o passar do tempo, né, eu fui sendo criada lá. E quando eu já estava no finalzinho da faculdade, foi quando eu realmente tive um encontro com Deus. E isso mudou muito o que eu entendo sobre a minha vida. De fato, fez muito sentido para mim, nessa época, o que é a cosmovisão cristã, né? Tão falada. E até o Rodrigo estava falando no começo, às vezes a gente pensar isso é espiritual, a ansiedade pode ser uma coisa espiritual, mas na verdade tudo está muito interligado, né? Nós somos uma só pessoa, espirituais o tempo todo, carne e osso o tempo todo. Então, aonde a gente vai, o nosso espírito também está. E por isso é tão importante a gente se enxergar, né, como um ser integral. Então, quando a gente faz essa dicotomia, né, de tão sagrado que a gente faz na igreja e tão mundano ou cotidiano aquilo que a gente faz na nossa profissão, a gente começa a fugir um pouco, né, de quem a gente é, do nosso propósito, da nossa vocação. E foi nesse tempo, né, no finalzinho da faculdade, que eu tive a minha primeira experiência com Deus. E eu estava numa dicotomia muito grande, assim, com isso, né? Eu falava, bom, eu não posso falar de Deus aqui no meu trabalho, porque é proibido pelo conselho. A gente não pode falar sobre a nossa religião, nem sobre a nossa fé. E o que a gente pode é usar as técnicas. E aí aquilo estava me deixando muito angustiada, porque eu tinha uma paciente no hospital na época que ela estava muito grave, já com câncer muito avançado, e ela estava questionando muito Deus, e eu não podia falar de Deus para ela.
E aí foi um tempo que dentro do grupo de oração na faculdade eu abri um pouco da minha angústia e eles falaram, Laís, você pode orar por ela. Ela não precisa saber, você não está falando com ela diretamente, mas Deus está agindo. E foi ali a minha primeira experiência muito forte com Deus. Com o passar do tempo, eu fui entendendo assim o que significa a minha profissão, o quanto isso está integrado com a minha fé, com o que eu acredito, com o meu propósito de vida. E aí eu fui desenvolvendo. Eu trabalhei logo no comecinho numa clínica de dependência química, era uma instituição evangélica também. E eu passei lá quase 3 anos. Fiz um trabalho que eu considero assim de muito crescimento pessoal para mim e foi um trabalho bastante impactante na vida da galera lá. Eram faixa de 100 homens, eu era a única funcionária do desafio e foi muito bacana. Foi um tempo que Deus falava muito próximo de mim, assim. Eu cresci muito, principalmente por conta dessa ligação com Ele e os meus estudos. Então tudo fez muito sentido e ficou muito integrado. A partir daí eu fiz a minha especialização em terapia cognitiva comportamental, comecei a trabalhar numa área mais escolar e também já no consultório desde o começo. E com o passar do tempo eu fui estudando cada vez mais, eu dei aula para um curso de medicina, comecei a interligar as minhas habilidades com a formação de pessoas, tanto na escola quanto na faculdade. Depois eu comecei a dar treinamentos em empresas, também interligando essa parte de habilidades. Então hoje, né, eu sou mestre em psicologia e atendo agora, né, nesse período de pandemia, exclusivamente online, e tenho a minha empresa de consultoria, né? Um breve resumo aí de quem eu sou e o que eu faço, né? Legal, muito bom, Laís, muito bom, né? Ver o progresso, né? Ver aí o quanto que o Senhor, né, tem aí te usado, né, nesse tempo, nas áreas também que você está tendo a oportunidade também de se relacionar, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter essa visão, né? E aí olhando muitas oportunidades que a gente vai alcançando, né? Assim, vai dando mais responsabilidade, Sim. Né? Porque quanto mais a gente vai aumentando o nosso grau de instrução, né? Nós vamos adentrando em círculos, né? Que não nos era possível por conta da falta do conhecimento, obviamente, e também de relacionar, de poder conversar com essas pessoas, né? Então, abre-se muitas oportunidades, né? E principalmente, eu acho que nessa área específica, eu acho que a gente precisa ter pessoas cristãs, né? Porque para não ficar essa questão, né, muito separada, né, de questão humana, né? E de questão comunidade, né? Como você bem colocou, né? Que somos inteiros, né? Deus não nos salvou apenas a nossa alma, né? Ele salvou a gente inteiro, salvou o nosso corpo também, né? E não salvou somente o nosso corpo, ele salvou também a nossa alma. Nós estamos em Jerusalém, né? Com os nossos corpos glorificados inteiros lá. Então, é muito bom, né? Conhecer um pouquinho aí, esse breve resumo, né? Da Laís, ela que falou que é um esforço muito grande de falar de si própria. Né? Fazer esse resumo é difícil. É difícil. Então, assim, nosso tema proposto, Laís, foi a questão da ansiedade, né? Então, assim, a gente ouve muito falar sobre ansiedade, né? Mas aí, primeiro, eu gostaria que você desse aí uma descrição, né, do que é a ansiedade. A ansiedade, ela é um sinal, né, natural do nosso organismo. A gente fica ansioso naturalmente, né? E por isso a gente consegue alcançar as coisas que a gente quer. Então, a ansiedade é algo normal e natural que faz com que a gente queira trabalhar, com que a gente almeje coisas, com que as crianças passem de fase no videogame, com que a gente tenha esse ímpeto de sair de casa, de realizar situações. Então, ela é normal, né? Quando, né, a gente entende, assim, olhando para o histórico, né, a ansiedade, ela faz parte também de um esquema que a gente tem desde lá da pré-história, que é o esquema de luta ou fuga. Então, quando a gente estava lá, né, no homem primitivo, aparecia um leão, o que o cara fazia? Eu vou encarar esse leão ou eu vou fugir dele? E esse período de tomada de decisão é o período da nossa ansiedade. Só que quando ela passa desse normal, né, da tomada de decisão, e a gente fica muito tempo querendo, né, definir o que a gente vai fazer, com medo
dar um passo à frente ou de dar um passo atrás, é quando a ansiedade começa a sair do eixo, né? Então ela sai dessa coisa normal e começa a ficar mais no desequilíbrio. Então é quando a gente começa a perceber o que está normal e o que já fugiu um pouco dessa normalidade. Entendi. E aí, Laís, quais que seriam as mais comuns, né, das causas da ansiedade? A mais comum de todas é que a gente quer ter o controle das coisas, né? A gente quer ter previsibilidade do que vai acontecer. Então, antigamente, né, quando as coisas estavam normais aqui no nosso ciclo, sem pandemia, o que a gente sabia? A gente ia num restaurante, sabia o quê? Que eu ia chegar, pedir um cardápio, ia ser atendido pelo garçom, o garçom ia trazer minha comida, tal, depois eu ia pagar a conta. Então, essa previsão já estava na nossa cabeça. Quando entrou um período de pandemia, a gente começa a perder a previsibilidade. Então, a gente começa a entrar no esquema de, caraca, o que vai acontecer amanhã? Vai ser liberado para a gente voltar à vida normal? Não vai ser. Ah, vai ter retorno? Não vai ter. E a ansiedade, assim, né, dei uma ilustrada aí nesse período de pandemia, mas tem muito a ver com a nossa necessidade de controle. Então, toda vez que a gente sente que a gente não está no controle, a gente começa a ter medo. Só que a realidade é que a gente não tem controle das coisas. Existem muitas coisas que a gente não tem como controlar. E essa ideia de falta de controle é o que gera ansiedade nas pessoas. É a principal causa. E aí a gente vai lá na falta de controle sobre vai ter ou não vai ter um acidente. Eu tô ou não tô doente, eu vou ficar, não vou ficar doente, meu filho vai bem ou vai mal. Então, tudo isso foge do nosso controle e aí gera essa questão da ansiedade. Essa é a principal causa. Entendi. E aí agora, nesse tempo que a gente está vivendo, então, né? Onde a gente, né, apesar que a gente já não controlava, né? A gente já achava que controlava, né? E aí a gente está nessa situação agora muito diferente, né? Que assim, a gente não tem, na verdade, nenhum algo para escorar, né? Assim, nem nossos pais, nem nossos avós passaram por isso, né? Então, assim, é uma situação muito diferente, é diferente para todo mundo. Então, tá todo mundo tendo que se adaptar. Não tem aquela pessoa assim, vou recorrer ao vovô, que o vovô já passou por isso, né? Ou a minha mãe já passou por isso. Ninguém passou por isso, né? Esse tempo onde nós estamos agora, tecnologicamente também muito avançados, né? Sendo bom em parte, né? Mas sendo também muito preocupante por outro, né? Nós que já temos essa questão de estar muito vidrado na tela, e eu acho que isso também é uma situação também, você vai poder dizer melhor do que eu, onde nós mandamos uma mensagem, né, para alguém e nós vemos que a pessoa já leu, e se ela não nos responde em 2 segundos, né, na nossa cabeça, a gente está com aquela palpitação, né, porque ela não respondeu ainda, será que ela está chateada? Será que ela não gostou? E mil coisas passam na nossa cabeça, porque a pessoa leu, mas botou o celular na mesa porque ela ia fazer uma outra coisa rapidamente, né? Então, a tecnologia também é um fator também que causa ansiedade. Você não acha, Laís? Não, com certeza. Até porque é mais uma coisa com relação ao nosso controle, né? Então, a gente está o tempo todo ligado a tudo que está acontecendo no mundo. Então, bom, se eu não vi a última postagem, eu tô, poxa, fora da atualização. Eu tô sem saber o que está acontecendo. E isso gera muito essa angústia, né? Eu acho que até num momento um pouco antes da pandemia, né? Acho que com mais consistência, as comparações que são feitas dentro das redes sociais também são algo que gera muito essa questão da ansiedade, porque a gente está vendo o lado bom do que está acontecendo na vida do outro, né? Ninguém pode falar que a tragédia que aconteceu, que está triste, que está deprimido, que o salário não saiu assim, né? É difícil a gente encontrar esse tipo de abertura da vida das pessoas. Então a gente tende a comparar. E as comparações também são coisas que geram muito essa ansiedade, né? Então, se eu tenho um mínimo para mim aceitável, do tipo, eu levo 5 minutos para responder, e aí eu mandei uma mensagem para o Rodrigo, ele não me respondeu, só me respondeu de noite. Pronto, mas por que o Rodrigo não... Tá vendo? Aí a gente começa a criar conclusões na nossa cabeça, né? Pela comparação do que é natural para a gente, do que é para o outro, né? Então, isso também é algo que a gente precisa ficar alerta, né? Com relação às redes sociais, com relação aos nossos relacionamentos mesmo, né?
tentar usar uma régua que não seja nossa, né? Tentar olhar qual é o instrumento de medida do outro, como o Rodrigo funciona. Ele sempre me responde rápido, ou ele sempre demora para responder, né? Então, esse é o estilo dele. Então, esse é o nível que ele faz a gestão da vida dele, diferente do meu, né? Porque quando a gente começa a comparar, isso perde um pouco o foco. Até você estava falando, né, de essa questão de olhar as redes sociais e tudo mais, e esse período de pandemia que a gente está vivendo, é um período que também aconteceu uma outra coisa, né? Antes a gente tinha um problema, e o que a gente fazia com ele? Jogava para debaixo do tapete e fazia o quê? Vou à igreja, vou no shopping, vou viajar. A gente criava muletas, né? Ia na casa de um amigo, tomar um lanche, fazer alguma coisa com alguém, fazia uma muleta e seguia com o problema escondido debaixo do tapete. Agora, com essa questão do isolamento, a gente acaba tendo que encarar os problemas. Eles estão aqui na nossa casa com a gente e não dá para esconder debaixo do tapete por muito tempo, né? Tem hora que o tapete bate um vento e o problema espalha pela casa, né? E aí a gente precisa começar a se identificar mais, né? Olhar, poxa, por que eu sinto isso? Por que eu estou tão preocupado com isso? Por que eu estou me comparando? Será que eu sou tão igual a essa pessoa? Será que, né, quais são as nossas diferenças? Será que é justo comigo fazer essas comparações? Isso tudo vai ajudando a gente a entrar num nível de ansiedade mais normal, né? Mais natural, com menos sofrimento. Interessante. Interessante essa questão de comparação mesmo, né? Que a gente, às vezes, se pega fazendo, né? Porque comparação é sempre desigual, né? Porque comparação, ela só é comparação com dois objetos iguais, né? Exatamente iguais, né? E a gente nunca se compara com nada igual, né? Porque nós já somos, né, diferentes, né? Nós não somos iguais, né? Já começa por aí, né? Estamos em tempos diferentes, né? Estamos em escala de desenvolvimento diferente, né? Circunstâncias temporais também diferentes. Então, é impossível nós sermos, vamos dizer assim, igualados nessa comparação. Mas, apesar disso, a gente quer ficar se comparando, se medindo, né? E sempre pela nossa medida, né? Na verdade, a gente não faz a medida pelo outro, como você colocou, né? Será qual o tempo do Rodrigo, né? Como é que ele responde, né? Nesse exemplo que você deu, né? A gente faz sempre na nossa medida, como se a nossa medida fosse o padrão, né? Laís, dentro dessa temática ainda, né? E entrando um pouquinho que a gente comentou aqui sobre a questão da tecnologia, né? Mas como que o uso desenfreado de tecnologia e confinamento, né, essa junção, elas podem agravar esses casos de ansiedade, né? Como é que você está vendo aí nas pessoas que você tem conversado, né, nas pessoas mais próximas também aí, porque nós temos agora uma situação que mudou, né? Nós tínhamos aí algumas faculdades, por exemplo, né, que tinham cadeiras eletivas que você podia fazer online, né, em estudo à distância. Mas agora nós estamos com outro fator, que são as crianças estudando online. E aí, a criança, ela além de não somente conseguir gestionar ela depende de um adulto, do pai ou da mãe. Nós temos agora um problema que muitos pais também não têm instrução acadêmica, né, estudantil, também para ajudar seus filhos em casa. Então, é uma realidade também de muitos brasileiros que deixavam os filhos nas escolas, primeiro, para o filho poder se instruir, segundo, para poder se alimentar. Então, já tem um problema em casa que muitas famílias, as crianças agora não têm nem o que comer, né? Muitas famílias estão com dificuldade com isso. Segundo, que esse pai ele não tem instrução para ensinar o filho. E também criou um gap aí em muitas famílias que não tem nem um smartphone ou um computador ou a internet para poder assistir essas aulas online. Mas os que podem ver também criaram uma maluquice na rotina familiar, né, por conta da criança estar estudando, o pai está trabalhando em casa, a mãe também está trabalhando ou estudando, né, aqui em casa, só para você ter um exemplo, né, nós estamos fazendo Instituto Bíblico, eu e a Fabíola estudamos pela manhã. As crianças estudam também pela manhã. E foi opção nossa, porque nós deixávamos os três na escola e nós podíamos dedicar essa manhã exclusiva ao estudo. Só que essa exclusividade acabou com a pandemia. Agora, nós todos estudamos no mesmo horário, de 7h30 até às 11h50,
E o Benjamin, que é o nosso mais novo de 3 anos, ele não está fazendo aula online. Então, ele fica solto na casa correndo. Imagina o estresse que isso causa, né? A gente tentando ajudar um, segurar o outro, né? Então, fala como que essa questão de tecnologia, confinamento, né? Isso pode agravar esses casos de ansiedade. Assim, a cobrança, né, com tudo isso é o que mais agrava os casos de ansiedade, porque com tudo isso que ficou diferente, né, igual você falou, agora pô, são 4 precisando estudar de manhã, com uma criança menor que, né, provavelmente acorda aí nesse período e que demanda uma atenção, e às vezes a gente quer se exigir um padrão de qualidade como se nada disso estivesse acontecendo. Né? Então eu tenho que dar conta de prestar atenção, isolando tudo isso. E não, olha, eu fiz o curso, então eu tenho que dar conta. Só que a vida não é assim, né? A gente tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem o medo com relação à pandemia, tem a responsabilidade com as crianças, tem a responsabilidade, né, sua da Fabíola com relação ao curso de vocês. E aí a gente precisa começar a lembrar que a gente é ser humano, pessoa normal, carne e osso. Não super-herói, não super tempo, né? Então, não super atenção. Então, a gente precisa começar a baixar o nosso nível de exigência com a gente, né? Entender o que é prioridade, né? Então, o Benjamin hoje está passando mal. Então, o que é prioridade? Eu dar uma atenção para ele, né? Trazer ele para perto e assistir essa aula, ou não? Assistir 100% a aula e deixar ele chorando, ou largar tudo e fazer só com ele. Né? Então, a gente tem que ter um olhar bem realista para a nossa realidade nova. Né? Então, não trazer aquele padrão anterior para dentro dessa nova rotina. Pais que estão de home office, junto com filhos estudando em casa, né? Ou a gente separa os horários de tipo, filho, agora você vai assistir um desenho, vai fazer uma outra coisa e eu vou trabalhar, mas eu tô aqui, se acontecer uma emergência me chama, né? Se for possível separar esses horários é legal. Se não for possível, mostrar para a criança que assim, a gente está numa rotina. Então, quem tem aula ao vivo, né? Poxa, se for ajudar, veste a roupinha do uniforme na criança para ela se sentir também, né, nesse momento de trabalho e olhando para aquela aula. Mas acontece que, assim, uma criança, ela vai para a escola e ela ganha muito na interação com os colegas. Então, nesse período novo, ela está sentindo falta disso. Né? Da mesma forma que a gente sente falta de estar interagindo com as pessoas, de ter esse contato físico, a criança também sente. E por isso a gente precisa ser um pouco mais compassivo, tanto com a criança quanto com a gente. Se a gente não fizer esse olhar mais autopiedoso, né, compassivo com a gente, entendendo bem as nossas necessidades, olhando, bom, ontem eu estava super bem, estava dando conta, mas hoje eu estou exausto, eu não sei porque eu acordei assim. É o estresse. É o estresse. Então, o teu corpo está te dando sinais de que hoje vai ser um dia diferente. E você tem que aceitar esse dia diferente e fazer o melhor que você pode. Mas não tentar exigir além do que o seu corpo precisa. Quando a gente começa a respeitar os nossos limites, a gente começa a acalmar um pouco mais. E isso não muda a nossa qualidade de entrega. Muito pelo contrário. A gente não entra num estado de burnout, que é a ansiedade no nível muito excessivo com relação ao trabalho. A gente não entra num estado de toque, de tag, né? A gente começa a se respeitar e entender qual é o horário que eu estou mais produtivo. É quando as crianças estão dormindo, e aí quando elas estão acordadas eu consigo dar mais atenção para elas, porque é uma brincadeira mais leve, isso torna o clima na minha casa melhor. O que é possível na minha realidade? Né? Então, não existe uma receita de bolo para a gente aplicar nas casas de todo mundo. Né? Existe esse olhar para a sua individualidade, a individualidade da sua família, dos seus filhos. Tem crianças que são mais calmas, tem crianças que são mais agitadas, tem dia que está mais tranquilo, tem dia que não. Então, a gente precisa ir dosando mesmo. Muito bom, Laís. Muito bom. E realmente tem que ir dia a dia aprendendo, né? Nesta rotina nova que a gente está, né? E está indo aprendendo, né? Com cada situação. A situação do uniforme, como você colocou, a minha do meio aqui, a Micaela, ela coloca o uniforme toda feliz, né? Para assistir uma aula online, né? Mas é aquela questão do chip mesmo, de você mudar, né? Eu estou em aula, né?
as pessoas também que fazem home office também, né? Muitas pessoas têm essa questão de rotina mesmo, de colocar o seu uniforme, de pegar a pasta, de sentar na mesa, né, do escritório, né, como agora estou trabalhando, né? E até uma mensagem também, e aqui eu tenho uma mesa aqui onde eu estudo, né? E tenho meus livros aqui em cima dela. Então, quando eu sento, eu não fico muito sentado em outro local, né, para estudar. Então, assim, eles sabem que quando eu estou sentado na mesa, né, eu estou estudando. Então, mesmo com o computador, com o celular do lado e tal, eu sentei na mesa, ele já sabe que eu estou estudando. Então, a mensagem também passa, né, para a pessoa. Acho que é legal também ter os locais. Eu sei que é difícil às vezes, né? Às vezes a gente quer ler, Sim. mas eu quero ler um livro mais confortável, eu quero me jogar no sofá, quero ficar na rede, quero ficar na varanda de casa, né? Mas eu tenho feito essas rotinas justamente para essa mensagem também que a gente passa também para as pessoas que estão conosco. Para não ficar aquele negócio, olha, estou estudando, você está me atrapalhando, né? Então, a mensagem da posição, né? Igual a gente chega no trabalho, a pessoa, você não precisa falar que você está trabalhando, né? Você senta na sua baia, né? Você chega lá no seu posto de trabalho, né? E as pessoas já sabem que você está trabalhando. Você não foi ali para brincar, você não foi ali para conversar, você não foi ali para nada, né? Você foi ali para trabalhar. Então, acho que essas posições também são muito importantes, né? Bom, Sim. E uma coisa que chama a atenção, deixa eu só te interromper um pouquinho para acrescentar na sua formulação aí. Eu acho que uma coisa que chama bastante atenção também é que o fato das pessoas estarem em casa, às vezes dá a ideia de que elas estão de férias, mesmo quando elas estão trabalhando. Então, assim, elas se exigem com relação ao trabalho, que tem que estar perfeito, e se exigem com relação ao lazer também. Então, tipo, eu tenho que dar conta de ver todas essas séries. Quando eu vou ter esse tempo em casa de novo? Quando eu vou poder fazer tal coisa de novo? Né? Então, assim, as exigências vêm de todos os lados. E, poxa, calma, né? Não é porque a gente está vivendo um período diferente que amanhã não vai mais dar tempo, sabe? Tem que ter as prioridades de hoje, né? Então, hoje é prioritário para mim, sei lá, fazer uma comida, estudar com as crianças e a casa ficou bagunçada? Ok, né? Amanhã arruma a casa e já deixou a comida pronta hoje para amanhã, né? Então, a gente também tem que ir dosando com relação a isso para não se sobrecarregar, né? Ter prioridades. E quando a gente tem criança, a prioridade é estar com a criança também. Então, uma tarefa de casa de cada vez. Eu sei que tem muitas pessoas que têm essa coisa que a casa tem que estar impecável. E aí, nesse período, não tem ninguém para ajudar. Né? Então, assim, vamos também diminuir esse grau de exigência com as coisas que não são prioritárias. Acho que é exatamente essa linha aí mesmo, Laís, que a gente precisa diminuir um pouco essas cargas, porque até essa questão de escape, né, que era a nossa ida para o trabalho, para o estudo, né, Uhum. a ida ao trabalho nesse períodozinho de deslocamento já era, né, essa questão. Hoje eu vou ao mercado uma vez por semana, e nesse período que eu vou, muitas vezes eu vou até andando, né, para poder ver árvore, sabe? Ver passarinho, ver pessoas, sabe? Ver carro. A gente vai ficando só dentro de casa, né? Respeitando essa questão de distanciamento social, e a gente vai ficando meio alienado mesmo, né? Parece até que a gente nunca viu pessoas, nunca viu nada, mas era esses escapes que a gente tinha diário, né? E a gente nem percebia que isso Sim. fazia tão bem para nós, né? Então, Uhum. usando mesmo cada dia, né, com sabedoria, né, e aprendendo, né, a não se cobrar tanto como você tem bem colocado. A outra pergunta, Laís, e aqui já tem uma outra pergunta que apareceu aqui, tá? Que depois eu vou já fazer para você. Como identificar os sintomas da ansiedade? A gente falou um pouquinho, né, da questão da ansiedade, as maiores causas, essa questão do confinamento, né? Mas como identificar os sintomas da ansiedade, tanto na gente, tá bom? Quanto também em nossos familiares e amigos, né? Porque às vezes nós notamos algumas mudanças, né, no comportamento, principalmente nesse tempo, eu acho que dá para a gente perceber muito mais, porque a gente está mais tempo junto, né? E Uhum. a gente vê algumas mudanças e às vezes por a gente achar que é pouca coisa, ficou mais calado, né? Ficou mais no quarto, a gente acha que é uma questão de privacidade, eu não sei, mas aí queria que você colocasse os sinais aí que a gente pode começar a ligar esse sinal de alerta, né? Para que a gente, opa, eu acho que é alguma coisa com ansiedade, acho que é alguma coisa que está preocupando, alguma coisa que está estressando, né? Como que a gente
pode identificar isso? Aham. É bem como aquilo que eu te falei, assim, né? Eu vou dar aqui os sinais mais característicos, mas cada pessoa precisa se avaliar individualmente. Por quê? Bom, se eu tenho um padrão que eu já sou irritada normalmente, então se eu ficar além do meu normal, peraí, algo está errado. Se eu sou muito calminha e eu não estou tendo paciência com as coisas, algo está errado. Então, a gente precisa olhar para o nosso padrão. Mas a ansiedade, ela tem algumas características que são um pouco mais incômodas, né? Quando ela está muito desregulada. Uma das características é a falta de ar, né? Então, às vezes, a gente fica com ar preso. Às vezes, uma dificuldade de engolir como se a gente estivesse com nó na garganta. Às vezes, uma irritabilidade maior. Então, qualquer coisa a gente já está respondendo mais áspero, né? Então, isso também é um sinal. Às vezes, o nosso corpo também, a gente sente que as mãos ficam mais geladas, as pontas dos dedos ficam mais geladas, as pontas dos pés ficam mais geladas, porque a gente estimulou uma circulação de sangue diferente. Quando a gente está ansioso, a nossa respiração ela muda, né? Então, a gente começa a ter respiração curta. E aí, o que essa respiração curta faz com a gente? Dá tontura, dá falta de ar, dá essa sensação de nó na garganta, de embrulho, né? Então, às vezes dá uma visão mais turva por conta da nossa respiração. Por isso que é muito importante, assim, a gente percebendo que está ficando um pouquinho desregulado, parar um pouco e fazer um exercício de respirar. Bom, Laís, eu respiro normalmente. Né? Graças a Deus que a gente respira o tempo todo, não é uma coisa que a gente está consciente. Só que quando a ansiedade ela está presente, essa consciência da respiração da forma que a gente faz naturalmente, né? Que é uma respiração mais lenta, mais tranquila, ela some. E aí a gente começa a entrar naquele estágio que eu falei do luto ou fuga. Então o coração acelera, a gente fica tenso até decidir o que vai fazer. Só que enquanto a gente não decide, né, esse período de ansiedade, a gente fica sentindo todos esses sintomas. Então eu comecei a sentir isso, o que eu posso fazer? Encosta na parede, né, com a coluna reta, ou no sofá, sentou, encosta com a coluna reta, enche o pulmão de ar pelo nariz, segura uns 5 a 8 segundos e vai soltando lentamente pela boca, lembrando a sua cabeça, o seu nome e a palavra acalme-se. Né? Então, repetir isso o quanto for necessário. Né? Laís, eu estou sentindo que eu estou ansioso antes de dormir, todo dia já estou meio tenso, estou estressado aí com esse período. Faz isso antes de dormir. Por quê? Pode não estar numa crise ansiosa, mas se a crise vier, você já treinou o seu organismo. Então, são esses sinais, e isso é uma técnica que a gente pode aplicar de uma maneira mais tranquila, assim, não tem contraindicação, e muito pelo contrário, assim, as chances de você conseguir se acalmar são muito grandes. E é interessante, né, essa questão de conhecimento próprio, né, Laís? De saber, né, que algo não está normal com você, né? Então, assim, eu particularmente, acredito que com 6 anos, eu desenvolvi várias alergias, né? E agora eu tenho algumas comidas que eu não posso comer, né? Tem algumas medicações também que eu não posso, né? Eu ando com uma listinha das medicações que eu posso, né? Na carteira. E alguns alimentos eu já descobri, né? Que tem algumas coisas que eu não posso, né? Então, eu já consigo identificar, né? Na comida, coisas que me dão alteração no meu corpo, né? Às vezes é meu pé que começa a inchar, minha mão, às vezes é a boca. Então, assim, tem vários sintomas de acordo com o grau dessa coisa, né, desse elemento, né, nesse alimento próprio ali. Por exemplo, o amendoim, por exemplo, eu gostava muito. Hoje, se eu colocar na boca, me empola todo, né? Mas depende do tipo de amendoim. Então, um amendoim natural, eu ainda consigo comer. Esses já industrializados, né, que vem ali revestidos, são os mais gostosos, né? Eu não posso comer mais, né? Mas aí a gente consegue identificar isso, né? Mas às vezes nessa questão emocional, a gente não tem essa sensibilidade, né? A gente não consegue perceber isso, né? Coisas, né, de doenças, né, ou de alergias, a gente consegue logo perceber que não está legal,
Mas quando se trata de coisa emocional, a gente parece que não liga muito, a gente vai... isso deve ser assim mesmo, né? Deve ser por conta daquilo. E a gente não faz, né, uma busca para identificar, né, se a gente está ultrapassando o nosso limite, né, como você colocou também, né? Essas cargas que hoje... por exemplo, né, no começo da pandemia, só para dar um exemplo disso, no começo da pandemia, apareceram várias empresas dando cursos grátis, né? E ainda tem, né? Muitas escolas, Sim. faculdades, né, e tal. E eu achei, nossa, que ótimo, né? Poder estar aprendendo de graça, curso que era 5.000 e curso que era 2.000, maravilha, né? Só que aí, no começo, você estava ainda achando que ia durar 2 semanas, 3 semanas, a gente está mais de 3 meses já nisso, né? E agora, Sim. eu não consigo mais nem receber nenhum tipo de agenda, porque não dá. Não dá para você ver tudo, não dá para você fazer tudo, né? A gente achava que era só uma questão de grana ou de tempo, né? Como se a pandemia fosse nos dar tempo, mas o tempo é o mesmo, são 24 horas, né? E a gente Exatamente. não pode mudar isso, né? E a gente está vendo que, às vezes, a gente está tentando fazer mais do que a gente pode, né? E assim, eu, nesse tempo, eu tenho feito mais do que eu fazia antes da pandemia. Então, assim, a gente tem que cuidar disso para que a gente não abrace. Agora eu posso estar, por exemplo, hoje a Laís, que é de Piraí, está comigo em Pernambuco, né? Olha que maravilha, né? E hoje à noite ela pode estar conversando com uma outra pessoa que está no Rio de Janeiro mesmo, em São Paulo, né? A gente consegue pegar mais compromissos, mas isso não pode ser uma rotina, né? Que sobrecarregue a nossa vida, né? Parecendo que a gente é uma máquina, que a gente está bem todos os dias, que a gente consegue fazer tudo da melhor forma, né? E cumprindo todo esse protocolo de casa, de família, de amigos, de lazer, né? De estudo. A gente não vai conseguir cumprir isso tudo. Eu acho que é realmente uma cobrança muito grande, né? Que a gente tem colocado. E, particularmente, eu estou confessando aqui que, às vezes, a gente está colocando coisa demais para fazer, né? E aí chega uma hora que você realmente, seu corpo, ele vai dando esses sinais aí, mas precisamos estar atentos, né, Laís, a esses sinais, porque senão o corpo dá sinal, você não percebe e pode chegar em casos maiores. Aí, a minha pergunta, eu falei isso tudo aí, falei até muito, mas era para chegar numa pergunta que chegou aqui do Christian, né, que é lá de Barra do Piraí. O Christian está perguntando que muitos cristãos estão sofrendo com depressão e muitos cristãos têm até vergonha de falar isso, não procuram ajuda, sofrem calados, né? Têm medo do que vão ouvir. Mas um cristão mesmo com depressão, né? E qual é o processo de uma pessoa que está com ansiedade? Isso pode chegar a uma depressão? São coisas totalmente diferentes, são causas diferentes. Coloca um pouquinho o cenário da depressão. Elas caminham muito próximas, né? A depressão e a ansiedade, elas são amigas íntimas. E aí a diferença, né, é que a pessoa com depressão, ela também tem esses períodos de angústia, de agonia e tudo mais, como a pessoa ansiosa. Mas a depressão, ela tem uma característica, que é desesperança. Então, quando a gente começa a pensar que não consigo, não tem jeito, a gente acaba oscilando mais para uma tristeza do que para uma ansiedade, né? Então, a desesperança é a característica clássica da depressão. E aí, né, o que a gente tem que pensar? Bom, muitas pessoas, inclusive personagens bíblicos, eu acho que aí você pode ter mais propriedade do que eu para dizer sobre isso, tiveram momentos de muita tristeza, né, em que eles pensaram em desistir e aí encontraram forças, né? E Deus nos dá infinitas formas de encontrar forças, né? Então ele trouxe aí profissionais capacitados para nos ajudar, ele trouxe estudos muito bons para nos trazer esperança, né? Só que a depressão, ela não é só uma característica física, né, mental, ela é uma característica biológica também. E por isso é muito importante a gente procurar a ajuda de um profissional. Por quê? Biologicamente, né, o nosso sistema, ele tem vários neurônios que vão fazendo as conexões sinápticas. Só que quando a gente está em depressão, essas conexões não funcionam como deveriam.
né? Até mesmo nos picos de ansiedade. E aí, a gente não tem uma gestão perfeita do nosso corpo físico. E por isso é tão importante a gente pedir ajuda, né? Para a gente aprender a pensar de uma forma mais funcional, e para isso tem os psicólogos, para a gente regular o nosso organismo, e para isso tem os psiquiatras, que não são médicos de maluco, né? Como, né, a gente tem aí essa teoria muito ruim, né? Esse estigma. E eles estão aí, né? Os nossos profissionais, as pessoas que se formaram nessas áreas, elas estão aí como auxiliares, né, do reino de Deus, para que a gente fique bem. Então é muito importante a gente começar a se observar, né, tirar um pouco esse medo da nossa cabeça de que o psicólogo é porque eu estou fraco. Não, você está forte. Foi forte por muito tempo e está sendo forte o suficiente para reconhecer a sua fraqueza, para reconhecer a sua dor, para reconhecer o seu limite, né? E por isso é importante a gente pedir ajuda, né? Não é uma vergonha a gente ter fraquezas, porque todos temos fraquezas, somos humanos, e a gente não pode esquecer disso. muito bom, Laís. E agora fazendo esse link, né, que nós, como inteiros, né, nós temos, né, como a gente pode estar conciliando essa questão da ansiedade, né, e aí como que a confiança em Deus, Laís, e aí falando, né, especificamente aí da fé cristã, né, como que essa confiança em Deus nos ajuda nesses processos, né, de ansiedade? Então, lá no comecinho, né, foi uma das primeiras coisas que eu falei. O que mais gera ansiedade é a nossa necessidade de controle. E quando a gente percebe que não tem, a gente costuma ter as crises. Quando a gente confia, né, em Deus, e até nas terapias eu falo, gente, a gente precisa acreditar em alguma coisa. E aí, no que você acredita? Né? Então, essa confiança em Deus tira da gente essa responsabilidade de dar conta de tudo, de ter o controle de tudo amarrado nas nossas mãos, porque é uma falsa ideia, a gente não consegue fazer isso. E quando a gente tem uma crença em um Deus verdadeiro, que nos prova, que está do nosso lado, que está nos consolando com o seu Espírito Santo, a gente só tem a descansar, né? A gente precisa também entregar para ele os nossos problemas, aquilo que a gente não tem como controlar, né? Às vezes, vou dar um exemplo, né? Tem pacientes que têm muito medo de ficar doente, de alguém ficar doente ou de sofrer um acidente. E aí eu falo com eles assim, qual controle você tem disso? Né? Sua esposa vai trabalhar e qual o controle que você tem se vai ter um acidente ou não? Né? Você cuidou do seu carro, mas e o percurso? Você não sabe. Você não sabe. Quem pode proteger ela nesse caminho? Deus. Então, a gente precisa entregar para ele aquilo que não está no nosso controle. A gente precisa dar nas mãos dele, né? Teoricamente, porque não é assim que funciona, né? Mas a gente precisa se lembrar que está nas mãos dele, né? Todo esse cuidado, toda essa proteção que só ele pode oferecer. Não está no nosso controle. E a gente precisa estar se lembrando disso constantemente. Isso é um exercício tanto de fé quanto de raciocínio lógico. Existem coisas que não podemos fazer, como prevenção de doenças, podemos fazer. Agora, quantas pessoas, né, ficam doentes mesmo se cuidando 100%? Está no nosso controle? Não. Então, o que está no meu controle? Né? É pensar o que eu posso controlar e o que não. E o que eu não posso, o que eu posso fazer a respeito? Né? E foi bem nesse processo que eu acabei me convertendo, né? E tendo meu maior contato com Deus. Quando eu tive uma paciente e eu não podia falar de Deus para ela, eu fiquei desesperada, porque eu falei, gente, ela vai morrer e ela não está acreditando mais em Deus. E aí eu lembrei que, bom, isso não estava no meu controle, estava dentro de um limitar da minha profissão. E o que eu podia fazer enquanto Laís pessoa? Orar por aquela pessoa. E Deus, de uma maneira muito linda, falou comigo. Tanto que, assim, nessa época, eu era estagiária. E eu não podia entrar no hospital, na UTI. E, a não ser que o paciente solicitasse. Eu acompanhava essa paciente na enfermaria. E ela solicitou. E eu passei uma noite inteira orando. Eu estava muito comovida, porque eu nunca tinha pego um paciente assim,
que estava já nessa fase terminal, e ela era cristã, e por conta disso, muito nova, ela tinha 28 anos, tinha um filho, e ela já sabia que ela ia morrer. E ela falava, por que Deus, se ele existe, por que ele fez isso comigo? Então ela estava questionando muito. Então eu passei uma noite de oração, e ela não sabia, óbvio. Né? E aí no outro dia eu cheguei no estágio e eu fui chamada na UTI. Nenhum estagiário de psicologia vai na UTI. Nenhum. E eu fiquei super espantada. Eu falei, mas por quê? E aí quando eu cheguei lá, ela me disse exatamente assim, Deus falou comigo essa noite. Aí eu falei, o que ele falou com você? E eu fiquei toda arrepiada. Só de contar, eu tô arrepiada aqui. E aí ela falou, olha, Deus falou comigo que ele me deu muita oportunidade de ensinar o meu filho, de cuidar dele, e que eu preciso confiar que ele está fazendo melhor. Essa noite não era a minha cirurgia, mas abriram um senhor e ele não pôde ser operado e me chamaram. Então eu vou ter mais um tempo de vida com meu filho. Então eu tenho certeza de que Deus existe, porque ele ouviu a minha oração. E eu pensei comigo, eu também tenho. Porque isso também é uma resposta da minha oração. E aí, naquele dia, assim, eu acho que Deus provou muito para mim o quanto eu não tenho controle, mas o quanto eu confiando nele, ele está no controle, independente de eu confiar ou não, mas que eu confiando, eu tenho provas desse controle, muitas vezes. Então, eu acho que a gente precisa entender muito dessa unidade que nós somos. Cuidar do nosso biológico, cuidar do nosso físico, cuidar do nosso espiritual, da nossa alma, da nossa mente. Tudo isso está interligado com a nossa fé. E a depressão, assim como a ansiedade, né, de um nível mais forte, elas são doenças. E elas precisam ser cuidadas com aqueles que Deus capacitou para cuidar. Então, isso também é a nossa humildade enquanto cristãos. Nós não vamos dar conta de tudo. A gente precisa recorrer à ajuda. É muito próprio, né, de nós, né, querermos controlar, né, a nossa vida, queremos estar segurando, né, o volante, né, da nossa vida, Sim. mas é quando nós deixamos realmente, né, esse volante, né, no controle do Senhor, né, que nós experimentamos realmente as coisas mais maravilhosas diante do Senhor, né? Percebemos o seu cuidado, percebemos o seu amor, percebemos o seu olhar atento a tudo que nós estamos passando, né? Mesmo com circunstâncias contrárias, né? Nós vemos o cuidado do nosso Deus, né? Nos mantendo firmes, né? Dentro dessas circunstâncias, mesmo que algumas adversas, né? Laís, Sim. Nós temos aqui já algumas outras perguntas nos chegando aqui, tá bom? Eu vou só fazer uma saudação aqui a alguns irmãos que estão conosco aqui, tá? Para que eles não fiquem tristes comigo, tá? Nós estamos aqui com o presbítero Eronide Silva, que é aqui de Pernambuco, da igreja de Heliópolis, que nós estamos hoje congregando, né? Estamos com a Gisele Rangel, lá de Itaperuna, né? Seja muito bem-vinda aí, Gisele, a nossa prima lá de Itaperuna. A nossa irmã Simoni Zacarias, Deus abençoe minha irmã. Marli Cipriano também está aqui conosco, Deus abençoe. A irmã Edileuza Cruz, e a irmã Edileuza já mandou uma pergunta aqui, e daqui a pouco eu vou falar a sua pergunta, tá, irmã Edileuza? A nossa irmã Marluce Bastos também está aqui conosco nesse devocional. Tânia Brito Rodrigues, Deus abençoe também, irmã Tânia. Rita de Cássia também está conosco. Fabiola Rangel, minha esposa, também está acompanhando a gente. Que bom. Nós estamos também aqui com Fabi Ferreira. Deus abençoe também, Fabi Ferreira. Deixa eu ver aqui, passar mais. A irmã Zilanda Crespo também está aqui conosco também. Ela é esposa do pastor Sturt, aqui da nossa igreja. Então, está aqui conosco também acompanhando. Seja muito bem-vinda aí, irmã Zilanda. É o pessoal do Pregando pelo Mundo, né? Que é um canal no YouTube, dos nossos amigos Daniel e Mariana Figueiredo. Deus abençoe também, estão aqui conosco. Eles também colocaram uma pergunta também aqui. A gente já vai fazer também para a Laís. Nosso irmão Márcio Neves, também aqui de Pernambuco, Deus abençoe. Nós temos também aqui um casal, Josias Altino e Adélia Altino, não sei se você conhece, Laís.
Pelo YouTube, minha mãe acompanha. Pelo Face, ela não tem, né? Ela não consegue acompanhar durante a semana, até quinta-feira. Né? Mas aí, no final de semana, ela está sempre aqui, já mandou um oi para você aqui. Dá um oi para a Laís. Legal. Então, tá dado o recado, hein, dona Adélia? Muito bem. Daqui a pouco eu falo mais aqui. Mas agora, Laís, antes da gente fazer essas perguntas, eu gostaria de estar refletindo, né, à luz da palavra de Deus. Mateus 11, a gente vai estar lendo apenas 2 versículos, né, que fazem aí esse link, né, daquilo que a gente já conversou aqui, né, sobre a questão da ansiedade, sobre a questão de querermos controlar, às vezes, a nossa vida, né, querermos ter no governo tudo, né, que nós fazemos, e nós não temos controle, né, nem das coisas que nós achamos que podemos, né, estão no nosso controle, né, e aquelas coisas que nós sabemos que nós não controlamos mesmo, né? Mas ainda assim, muitas vezes somos enganados pelo nosso coração, né, que ele é corrupto, é enganoso, nos levando por caminhos que parecem ser caminhos bons, mas no fim são caminhos de morte. Então, gostaria de ler Mateus, capítulo 11, o verso 28 e o verso 29, para nossa meditação nessa tarde. Assim diz a palavra de Deus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Então, nós vemos aqui Jesus falando essas palavras, né? Esse convite, né? De vir até ele, todos aqueles que estão cansados e que estão também sobrecarregados. Nós vemos na palavra cansaço essa questão do trabalho, né? Essa questão aí da sua vida laboral, essa questão do pecado, né, original em Adão, aonde Adão ele servia, né? Ele prestava esse serviço ao Senhor através do trabalho. O trabalho é algo bom, não é ruim, né? Mas depois do pecado, né, o trabalho passou a ser penoso, né? Muitas pessoas hoje buscando o quê? Trabalhos que tenham propósito, né? Nós ouvimos muito sobre isso, né? Eu quero algo que me faça brilhar, né? Eu quero algo que de manhã eu acorde animado. Mas você vai fazer isso por um tempo, porque todo trabalho ele vai ter uma rotina, todo trabalho vai exigir de você algo, todo trabalho vai gastar energia, e você vai ficar cansado em algum tempo desse trabalho. E essa sobrecarga são as coisas que a gente não consegue controlar. Essa sobrecarga é a forma passiva das coisas. O trabalho é a nossa forma ativa e a sobrecarga é essa coisa passiva, né? Onde vão acumulando algumas coisas sobre a nossa vida, né? Alguns compromissos, algumas preocupações, né? E você começa a ir levando essas coisas até onde você aguenta, né? E essa sobrecarga e esse trabalho, o Senhor nos convida a ir até Ele. E aí é interessante que Ele chama até Ele e Ele coloca aí uma sentença que é muito particular de Jesus. Ele é o que Ele oferece. Jesus, Ele é o nosso descanso. E Ele diz, e eu lhes darei descanso. Só quem pode oferecer algo. E Jesus, ele é o nosso descanso, e por isso ele está nos dando esse descanso se formos até ele. Não é uma ação que você faz primária, é uma ação secundária, é uma ação de resposta. Ele nos convidou e tem nos convidado. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu. Não são os meus meios. Eu posso usar a doutora Laís, eu posso usar a medicina, eu posso usar a ciência, eu posso usar tudo isso, mas confiem em mim, creiam em mim. Nós, às vezes, achamos que a solução está nos meios, e nós sabemos que o Senhor ele pode usar os meios e pode usar também de forma extraordinária. E nós aqui hoje, né, ouvindo, né,
a Laís comentando sobre essa questão da ansiedade, nós sabemos que o Senhor usa, né, como tem usado, a vida e a profissão da Laís. Mas nós vemos muitas pessoas, né, e não foi o que a Laís conversou conosco aqui, que estão confiando apenas na psicologia, achando que a psicologia que é a salvação, que a psicologia que é a redenção, que a psicologia que é a solução dos problemas. Agora eu entendi, porque a psicologia que vai me salvar. Nós precisamos, queridos, estar confiando em Deus. E essa confiança em Deus, ela não exime os meios que ele usa. Nós podemos sim continuar, né, usando esses meios, mas pedindo ao Senhor, Senhor, use a doutora Laís, eu estou indo aqui agora no consultório dela, use a tua serva, use ela para, ou até uma pessoa que não é cristã, né? Nós vamos ao hospital, sim, né? E o Senhor se serve, né, de pessoas, né? E aí nós temos a graça comum, né, do nosso Deus, e somos abençoados por muitas pessoas, né, que não conhecem a Cristo. E nós oramos também por essas pessoas, para que o Senhor abençoe, dê discernimento, dê sabedoria. Mas o Senhor, ele nos convida 2 vezes. Ele nos convida a ir até ele quando nós estamos cansados e sobrecarregados, e ele vai dar descanso. E às vezes nós paramos por aqui. E esse versículo, às vezes, ele é muito usado nas igrejas, mas parando nesse versículo apenas no versículo 28. Mas o versículo 29, às vezes a gente passa por um pico de ansiedade, às vezes a gente passa por essa questão da respiração, mas a gente não segue uma rotina, a gente não segue um protocolo, a gente acha que nunca mais vai acontecer, a gente acha agora que nossos problemas foram resolvidos. Quando eu tiver de novo um problema, eu vou de novo até o Senhor, cansado e sobrecarregado, que ele vai me aliviar. Ele prometeu. Só que no versículo 29, fala o quê? Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. E aqui, queridos, nós fazemos essa comparação que Jesus faz própria aqui, desse jugo, né? E aí para vocês, não sei se Laís tem essa lembrança aí, talvez tenha, né? Porque tem aí na família aí pessoas que trabalharam com essa questão rural, né? Mas o jugo era usado, né? No boi, né? No cavalo, né? Para que ele pudesse carregar alguma coisa ou arar a terra, né? Então era muito próprio o que Jesus estava falando para aquela época, né? Às vezes a gente não vai buscar o que Jesus quis dizer com essa questão de jugo, né? Sim. Um boi novo, né? Ou um boi que nunca trabalhou, né? Num arar de terra ou de transporte, né? Do carro de boi, ele é um boi ainda selvagem. Ele é um boi ainda que está fazendo as coisas do jeito dele. Ele ainda é um boi que está fazendo as coisas na força dele, né? E quando ele começa a andar do lado de um outro, né? Que normalmente, né, numa fazenda, você coloca um boi do lado de um outro que já está acostumado com aquela tarefa. E aí, montado por esse que já está acostumado com essa situação, que ele já está manso, né? Você passa a andar no passo desse, né, que já tem um conhecimento daquele trabalho, né? Então, o que Jesus está nos convidando é a andar no passo dele, é nos amoldar a sua mente, é acertar a nossa vida, alinhar o nosso coração com os preceitos da palavra de Deus. E aí, essa coisa de ter o controle, essa coisa de achar que pode tudo, essa coisa de você querer determinar as coisas da sua vida, você vai deixando isso porque vai descansando no Senhor. Você vai andando no passo do Senhor. Você vai aprendendo sobre o Senhor. E quanto mais você aprende do Senhor, menos essas mentiras do seu coração, menos essas questões do mundo, de Satanás, né? E da época que nós vivemos, elas vão tendo efeito sobre a nossa vida. E nós vamos descansando no Senhor, mas não só mais agora, quando estamos cansados e sobrecarregados, nesse pico, mas em todo o tempo. Eu dedico a minha vida ao Senhor, eu descanso no Senhor todo o tempo, porque o Senhor é esse que nos oferece não apenas um descanso imediato, temporário, mas ele é o nosso descanso eterno.
Ele é o nosso destino glorioso. É para Cristo que nós estamos caminhando, né? Muitas pessoas há muito tempo, às vezes, tinham uma ideia de que o céu, né, que era o local que nós estamos indo. E, na verdade, o nosso destino glorioso não é o céu, não é a Nova Jerusalém. O nosso destino glorioso é Cristo. É Cristo que nós almejamos, é Cristo que nós vamos encontrar quando chegarmos nesse grande dia. É Cristo que nós veremos primeiro, vindo em glória, vindo glorioso. É Cristo que nós devemos estar olhando. E é por isso que eles chamam, venham a mim. Quando você olha para mim, quando você vem até mim, você está olhando agora para o seu descanso. Mesmo que essa situação que você está vivendo, ela seja difícil, mas olhe para mim, olhe para onde você está caminhando, olhe para aonde isso vai acabar. Isso acaba em mim, isso acaba com o descanso que eu sou. Então, nós vamos caminhando, mesmo que talvez nós levemos uma vida difícil. Muitas pessoas sofrem. Temos pessoas que temos orado aqui, Laís, que tem mais de 30 anos que estão acamadas. 30 anos acamadas. É muito tempo, é muito sofrimento, é muita dor, mas olhando para Cristo, isso não é nem um estalo. Essa nossa vida, que às vezes achamos que ela vai durar muito, né? 80, 90 anos, e às vezes eu pergunto para os jovens aqui, eu já fiz essa pergunta 200 milhões de vezes, se você tirar 100 anos da eternidade, o que que fica? Fica a eternidade. Se você tirar 200 anos da eternidade, o que fica? Fica a eternidade. Então não dá para a gente trocar essa vida muito breve diante da eternidade que nós temos. Não dá para a gente achar que isso que estamos passando aqui é tão grave que Cristo não resolva. E nós temos que estar olhando para Cristo, indo até Cristo, não numa atitude proativa, é numa atitude reativa, porque o Senhor nos convidou. Quando você estiver cansado, quando você estiver sobrecarregado, vem até mim e eu vou te dar descanso. Mas mais do que isso, tome sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine. Deixem que eu mostre o que eu tenho preparado para vocês. Deixa que eu mostre o que eu idealizei para vocês. Deixa que eu mostre os meus preceitos, as verdades, as promessas que eu tenho reservado para vocês. E tudo isso que você está vivendo, talvez não passe, mas olhando para isso, você vai descansar sabendo que isso um dia vai acabar. E aí no versículo 30, ele fala que esse jugo é fácil de carregar e o fardo que ele nos dá é leve. Esse fardo que nos sobrecarrega hoje, o Senhor lhe tira das nossas costas e nos dá um fardo que é leve, que não é penoso, que não é sobrecarregante nas nossas vidas, que nos traz dor, mas na verdade nos traz descanso, alívio, paz, conforto, consolo e nos faz andar seguros, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Mas Cristo, ele nos promete esse descanso, seja momentaneamente também nessa vida, mas nós temos um destino proposto, que é o descanso eterno, a Canaã celestial, onde nós estaremos descansando de todas as nossas dores, medos, angústias, ansiedades, depressões, choros, mortes, né, que nós temos esse convívio com entes queridos que estão partindo. Tudo isso vai acabar, o pecado, o mal da humanidade, nós estaremos diante do Cordeiro, na Nova Jerusalém, descansando no Senhor e agora trabalhando, né? Porque no Éden, antes do pecado, tinha trabalho. Nós estaremos trabalhando, produzindo, né? E cremos que tudo isso que nós somos já hoje aqui, nós continuaremos agora de forma aperfeiçoada na Nova Jerusalém. Então, nós teremos lá funções, teremos lá serviço diferente, né? Tudo isso para glorificar o nome do nosso Deus. Então, querido, nessa tarde, que você possa estar olhando para Cristo, né? Para que o Senhor possa estar te dando descanso e também para que você se deixe ensinar pelo Senhor, porque por vezes nós somos teimosos, nós somos duros, né, com algumas questões,
que nós devemos ser ensináveis. A palavra de Deus nos instrui a sermos ensináveis. Então, que deixem que eu lhes ensine. O Senhor, né, ele poderia impor isso a cada um de nós, mas ele pede, deixa que eu te ensino. Eu vou te mostrar um caminho sobremodo excelente. Eu vou te ensinar um caminho que a paz que excede todo entendimento. Eu vou te mostrar um caminho que, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal nenhum, porque eu estarei com você. Então, nós conheceremos, né, esse Senhor, esse Deus, esse Salvador maravilhoso nessa caminhada. Que Deus nos abençoe nessa tarde, queridos. Amém. Amém, Laís. Bênção demais. Amém. De podermos conversar, de podermos falar sobre a palavra de Deus, né, de vermos como nós temos essas funções aí, né, correlatas, né, não somos, como você bem colocou, não há uma dicotomia, né, do secular, do santo, né, nós somos inteiros, salvos, né, por inteiros, e devemos estar por inteiros também adorando a esse Deus em tudo que nós fizermos. Nós, nessa sequência, Laís, nós temos aqui alguns irmãos, né, que fizeram perguntas, né? E aí eu combinei com você, né, que poderia aparecer perguntas aqui diferentes do que a gente programou, né? Então, deixa eu voltar aqui para eu poder ver alguma dessas perguntas, tá bom? Tá, beleza. Eu queria comentar um pouco sobre o que você falou, assim, antes das perguntas. Por favor. Eu achei o versículo muito, muito pertinente, né, para o que a gente está conversando. E no começo você até falou sobre a questão do coração ser enganoso, né, antes de ler o versículo. Até achei que era esse o versículo, e aí era um diferente. Mas quando a gente pensa sobre o coração ser enganoso, é exatamente isso que acontece quando a gente está com crise de ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento do coração enganoso. Então, ela está te enganando, buscando que você tenha o controle do que você não tem. Então, isso está muito interligado. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente também começa a entender muitas coisas da nossa vida cotidiana, de como a gente age. E por isso que é tão importante a gente estar refletindo sobre isso, né? Sobre o coração que é enganoso, junto com as emoções que a gente não tem controle, né? Do mesmo jeito que o coração manda mensagens enganosas e a gente não tem como parar ele, mas a gente tem como refletir sobre as mensagens que ele está mandando, a mesma coisa a gente pode fazer com as mensagens da nossa ansiedade, né? Às vezes a gente não vai conseguir parar o sentimento, mas a gente vai conseguir controlar como a gente vai agir. Uma outra coisa que eu achei legal também, né, no que você estava falando, sobre a proximidade, né, que Deus nos convida a estar com Ele e tal, Ele nos convida a criar um relacionamento com Ele íntimo, né? Então não é só no momento de crise, relacionamento a gente cria o quê? Todo dia, né? Então se todo dia a gente para refletir sobre como foi o nosso dia, o que a gente tem a agradecer, o que a gente tem a pedir, a buscar orientação, crescimento, ensino, né? A gente faz um exercício, né, de crescimento mental, reflexão e uma busca da intimidade com Deus. Então essas duas coisas elas podem caminhar juntas e devem, né, caminhar juntas. Então é importante que a gente construa, né, um relacionamento de intimidade com Deus e um relacionamento de intimidade com a gente mesmo. Quanto mais a gente se conhece, mais sincero a gente é no nosso relacionamento com Deus. Por isso é tão importante a gente buscar esse autoconhecimento e essa reflexão também. Uma coisa que me veio à cabeça, é a última, tá? Uma coisa que me veio à cabeça também, conforme você foi falando, é sobre a nossa confiança nos nossos irmãos, né? Nas pessoas que a gente tem com a gente. Os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos. Às vezes a gente fica querendo controlar tanto a imagem que a gente quer que o outro tenha da gente, que a gente não consegue partilhar os nossos problemas. A gente não consegue partilhar as nossas dificuldades, e isso torna tudo muito mais difícil, né? Então, ainda mais nesse momento que estamos isolados, sem as nossas muletas emocionais aí de sair, de conversar, de trocar uma ideia, a gente precisa criar espaço para que a gente confie nas pessoas. Busque as pessoas que você confia, né? Crie um relacionamento de confiança com as pessoas que têm princípios parecidos com os seus, que podem te ensinar coisas que você ainda não sabe.
que possam trazer esse sentimento de troca com você, para que você cresça em espírito, em saúde, em mentalidade. Então, tudo isso está muito interligado com o que a Bíblia nos diz, né? E às vezes a gente não para refletir dessa forma. Exatamente, Laís, exatamente. Então, a gente sofre sozinho, né? Sofre sozinho. Temos vergonha mesmo, né, de falar que estamos sofrendo algumas situações, às vezes justamente por essa questão de imagem, né? O que vão pensar de mim, né? Logo eu, né? E poxa, né? Será tão que crente? né? E aí as pessoas vão criando essas questões que na verdade a Bíblia nos instrui mesmo, a edificação uns aos outros, né? Esse andar juntos, né? Somos um corpo, né? E como corpo, né, devemos estar atentos a todos, né? E ajudando realmente uns aos outros. Bom, pergunta aqui do Daniel e da Mariana, do Pregando pelo Mundo, tá? Pergunta: o que fazer quando temos uma criança de quase 2 anos e ela não consegue entender que tem o horário de brincar sozinho e ela não consegue? Ela ainda não fala, mas tem gritado muito. E aí, Laís? É importante a gente entender também, né, por que desses gritos, qual é a necessidade que essa criança está mostrando, né? E aí a gente também tem que entender e observar o que, enquanto pais, é importante para você oferecer. Eu sou mãe, o que eu preciso oferecer para o meu filho? Eu preciso oferecer amor, proteção, atenção, validação, então, e limite. Né? Então, são as 5 coisas aí muito importantes a gente estar se avaliando. Bom, eu já dei atenção hoje, eu já dei, né, validação, então ela chorou, eu fui, vi o que estava acontecendo. Eu já dei aprendizado para ela, mostrei uma coisa nova que ela pode fazer. Bom, então esse é o momento de eu dar um pouco de limite também. Então, olha, filha, agora você vai brincar com isso. Nesse momento, a mãe está fazendo tal coisa. Né? Eu costumo falar muito com os pais que quanto mais a gente envolve as crianças nas atividades da casa e não somos servos delas, porque às vezes os pais pensam que tem que dar tudo na mão dos filhos, né? Tipo, ai meu Deus, ele não tá indo na escola, toma aqui seu Nescau, toma aqui seu não sei o quê, e a criança fica lá, tipo um reizinho. E aí você tá fazendo milhões de coisas, e aí quando você acaba, você tá cansado, ou você tem que estudar, ou tem que fazer uma outra coisa, e a criança tá ali, ela guardou a energia do dia todo te esperando. Qual hora que você vai brincar comigo? Né? Então é legal mostrar, né, como não é uma criança que lê ainda e talvez não entenda tanto explicando, mostrar com desenhos para ela o que vai acontecer no decorrer daquele dia. Então, de manhã o que a gente faz? Acorda, escova o dente, troca de roupa, então um bonequinho lá trocando de roupa, escovando o dente, comendo, aí depois a mamãe indo trabalhar, ela assistindo um desenho, depois o momento em que a mãe brinca com ela, para ela saber que horas ela vai esperar essa atenção. Quando a gente tem uma rotina muito variada com uma criança, ela não sabe o que esperar. Então, quando a gente não sabe o que esperar, o que acontece? A gente fica ansioso. E a criança também fica. Né? Então, o ideal é a gente criar mesmo assim, um modelo em que a criança saiba o que ela vai esperar. Na escola, o que a gente faz quando os alunos chegam? A gente monta ali a tabelinha do que vai rolar naquele dia. Primeiro a rodinha, depois é a musiquinha, depois a não sei o quê. Então a criança já sabe, né? Ela se comporta mais por quê? Porque ela sabe o que vai acontecer depois. Então, para uma criança pequena, também a gente precisa dizer o que vai acontecer depois nessa rotina. Não precisa ser tudo cronometrado, mas uma sequência lógica é importante para ela entender, tipo, aqui tem o café da manhã, aqui tem o almoço. Todo dia a gente come de manhã e na hora do almoço. Então, naquele decorrer, a gente vai colocando umas atividades variadas, mas ela vai começar a ter noção do tempo e do que ela vai esperar. Então, a ansiedade vai diminuir, sim. Legal, muito bom. Aqui também a gente tem essa ideia aí da rotina, tem que estar muito clara, porque senão... Não, a gente tá atropelado. Com 3, não dá. Cada um numa faixa etária, né? O mais novo aqui, às vezes, ele de noite ele quer fazer algumas coisas que não dá para fazer, né? Aí a gente mostra para ele, né? Olha só, tá escuro. Quando tá escuro, não dá para fazer isso. E aí agora, quando ele vem com essa ideia, né? Aí ele já tá escuro, né? Eu falei, não precisa nem falar, já tá escuro. Né?
Simone já pegou a manha e ficou escuro. Algumas coisas como bola, bicicleta, essas coisas não rolam mais, né? Porque estava sem controle, sabe? Querendo andar de bicicleta dentro de casa, né? E aí fomos colocando esses limites aí, né? Que é importante a gente também ter, né? Bom, a irmã Edileuza Cruz, ela está perguntando aqui qual o tratamento adequado para quem sofre com depressão, ansiedade e toque. Eu não sei se são ou se é tudo junto, tá? Aí você responda tudo junto e responda sendo distinto também. Não, o tratamento adequado é a terapia, né? Para a gente cuidar do pensamento, das atitudes. E quando a gente já tem o transtorno de ansiedade, pânico e tal, e o toque, já foge um pouco do domínio só da mente, né? Então já criam alterações biológicas e por isso é muito importante a gente procurar a ajuda de um psiquiatra também. Legal. Temos aqui também a irmã Simoni, né? Ela está comentando aqui que temos que confiar no Senhor, mas há momentos que precisamos de ajuda profissional. Ela está falando por experiência própria, né? Ela fez terapia por quase 2 anos e teve alta semana passada, né? Graças a Deus, né? Então, que bom! Irmã Simone é uma bênção aqui na igreja, né? Mas vemos que pessoas que têm sofrido com isso, né? E tem, no nosso devocional, Laís, muitas pessoas pedindo, né? Não pela questão física, né? O que me espantou muito é, assim, os pedidos de oração, porque eram coisas que, às vezes, a gente, assim, na reunião de oração na igreja, às vezes a pessoa não falava isso. Eu acho que também aquela questão de vergonha, né? Tipo, poxa, ele está pedindo pelo pai. Não tem intimidade e tal, ele né? está pedindo pelo pai que está com câncer, eu vou pedir porque eu estou com palpitação no coração, né? Eu tô suando de noite, né? Eu não vou falar isso aqui não. Até taquicardia, né? Então as pessoas ficam com essa questão, mas no devocional aqui que a gente tem feito, né, com uma média de 15 a 20 pessoas, muitas pessoas pedindo por essa questão emocional, né? Aí eu não sei, tá, Laís, se eram questões que as pessoas já conviviam ou se foram questões que a pandemia apenas agravou, né? Porque tinha muita coisa que a pessoa já estava sofrendo, mas talvez, como você comentou, né, elas não estavam percebendo isso, não estavam tendo sensibilidade para isso. E a pandemia agora aflorou muita coisa, porque eu tenho que conviver agora 24 horas com a minha família, né? Eu tinha pelo menos 8 horas que eu estava no trabalho, né? Então agora 24 horas com as mesmas pessoas e eu tendo que fazer a minha rotina de trabalho, de estudo, de lazer, né? E aí os horários agora eles praticamente são os mesmos, né? Então, assim, eu chegava em casa, eu estou botando muito eu aqui só como exemplo, tá, Laís? Mas eu chegava em casa e eu via o futebol que eu gostava, botar como exemplo, né? Porque todo mundo já tinha tido a oportunidade de ver alguma coisa, mas agora não. A gente está agora no mesmo ambiente, então a gente tem que fazer os programas mais juntos, temos que ver coisas que todo mundo pode ver, o comum para todo mundo, né? E isso causa também estresse na gente. A comida tem que ser agradável para todo mundo, né? Não pode ser uma coisinha que o outro gosta mais, não, eu não gosto disso. E fora essas questões que nós, né, como seres humanos, nós também somos muito individuais, né? Nós gostamos dessa questão de ter o tempinho nosso para aqui, para ali, que é saudável, né, em certa medida, né? Mas agora a gente está meio que limitado a esse tempo individual, até em pessoas que têm espaço muito limitado na casa, né? Não tem uma casa grande, né? Então as pessoas só têm 2 cômodos na casa, né? Até 1 cômodo na casa. Então, assim, como é que a gente consegue, Laís, assim, criar agora, não só com uma questão de criança, que a gente fala muito com questão de criança, mas tem a rotina também para o adulto, né? Para a gente não cair nessa questão viciosa ou virtuosa aí, que vai cair numa questão aí de ansiedade, né? Por conta desse convívio com a nossa família, né? Com esse convívio, não que a gente não convivesse, mas agora a gente convive 24 horas. A gente acorda, tá todo mundo ali, a gente vai almoçar todo mundo, vai lanchar todo mundo, vai ver filme todo mundo, né? E nessa rotina que a gente tem trabalho, tem estudo, né? Tem outras obrigações, né? De cada um também ali. Como que a gente convive com isso, criando uma rotina saudável?
Bem aquilo que você falou, né? A nossa individualidade é algo muito importante. Então, ela está mais regulada, né, nesse momento. Então, a gente acaba tendo menos tempo para ter essa individualidade, mas é algo muito saudável. Então, assim, pelo menos uma vez por semana é legal combinar com a esposa de ela ficar com as crianças, e aí no outro dia você que fica, né? E também passar tempo individual com as crianças. Então, são 3 filhos, né? A gente está te usando aí como exemplo total hoje. Mas são 3 filhos. Cada um tem uma necessidade diferente. Eles também não fazem o bloco filho, né? Eles têm personalidades diferentes, necessidades diferentes, idades diferentes. Então, eles também precisam de um tempo individual, talvez com o pai, talvez com a mãe. Então, até mesmo esses momentos são legais a gente criar aí um espaço na agenda de fazer, né, um pouco mais individual. Por exemplo, um exemplo aí de rotina aleatória. Na quarta-feira é o dia do papai passar um tempo sozinho vendo o jogo. Ok, né? Então a gente separa aquele horário que é o tempo de individualidade do Rodrigo. Sei lá, quinta-feira, a esposa quer assistir uma coisa interessante, ou quer ler um livro com calma, com tranquilidade. Então, aquele é o tempo de individualidade dela, e o Rodrigo vai ficar responsável de pôr as crianças para dormir. Na segunda-feira é o dia de jogar o joguinho, de montar com o Benjamin. Quem quer agregar? Mas é o dia dele escolher o jogo. Então, quem quer brincar com a gente? Na terça-feira é o dia da filha do meio. E aí ela tem necessidade, às vezes ela quer conversar sozinha, porque quer contar uma coisa, quer tirar uma dúvida, que não quer que seja na frente de todo mundo. E aí, quem vai estar disponível hoje? É o Rodrigo ou é a esposa para cuidar dela, para dar essa atenção exclusiva, né? Ter esse momento de individualidade com ela. Então, assim, é fazer mesmo um revezamento para ninguém ficar sobrecarregado. Essa ideia de bloco, de acordamos juntos, dormimos juntos, comemos juntos, fazemos tudo junto, não é saudável. Uma hora a gente pira. Então, o ideal mesmo é essa negociação para que todo mundo tenha, pelo menos em um dia da semana, um tempinho individual. É um desafio, né? Porque assim, agora Sim. né? Nesse convívio, as pessoas também se mostram também muito sensíveis, né? Do tipo, mas você não quer ficar comigo? Vamos fazer isso junto, né? E as pessoas querem, né? Muitas fazer essa questão mesmo do bloco, né? De fazer tudo junto, né? O que não dá para fazer, né? Porque O são tempo todo, não. não dá, até por conta das suas rotinas também, né? De trabalho, de estudo, né? Então, fica mais difícil. Temos que aproveitar, acho que tem muita coisa de aproveitar nesse tempo, né? Eu, particularmente, eu almoçava muito fora, né? Então, essa questão do almoçar, né? Das refeições juntas, eu acho fantástico a gente poder fazer junto, né? Sim. E eu acho que é um momento muito próprio, né? De você ali dividir, né, como é que foi a sua manhã, né, ou à noite, como é que foi o seu dia, detalhes que você fez também sozinho, né? Então, acho que esses momentos são próprios para a gente compartilhar como é que foi, né? E também para o outro entender também, tipo assim, não foi que eu não queria ficar com você, mas eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, né? Então, a gente tem assim, por exemplo, eu estou aqui agora, mas para eu estar aqui agora, a Fabíola está com os 3 ali, segurando as crianças Sim. lá, né, para a gente poder estar aqui, né, conversando, né, isso todos os dias, né? Então, é uma negociação diária, né, que eu tenho que estar aqui de 1 da tarde até as 2, né, durante a semana é mais rápido, e no fim de semana de 1 até 2h30, né? E o almoço tem que ser um pouquinho mais cedo por minha causa, né? Então, é toda uma rotina da casa que muda, né? Que a gente também tem que ser sensível, né, um com o outro, né? Saber o tempo do outro, né? E podermos dividir essas coisas. Laís, chegando agora já para o final, né, do nosso bate-papo aqui, que está sendo muito legal, tá? Eu estou, assim, me fazendo aqui, porque eu estou ouvindo muitas coisas aí, algumas que tá legal, né? Outras que eu já anotei aqui, né, para eu poder estar ajustando, né? A gente vai se movendo, Legal. né? Mas eu gostaria que você, assim, desse agora algumas dicas, né, para as pessoas que estão nos ouvindo também, né, que algumas não perguntaram, mas estão sofrendo sim com ansiedade, estão sofrendo com depressão, estão sofrendo com toque, você já pincelou um pouquinho, mas dicas, né, para as pessoas estarem, primeiro, se conhecendo, né,
Segundo, para essa questão mesmo aí de essa não cobrança, né, da rotina que você colocou também. Mas deixando aí uma mensagem sobre essa questão da ansiedade, né, como o foco nosso principal foi aqui, deixando uma mensagem aí para essas pessoas, né, sobre a questão da ansiedade em si, né, e sobre essa questão panorâmica aí que nós conversamos aqui como um recado final. Beleza. A gente falou muito, né, sobre essa questão da ansiedade, o que gera e tal, né? Falamos muito sobre a necessidade do controle. E eu acho que o ponto-chave, assim, para a gente se cuidar é se observar mesmo. Saber o que a gente está sentindo, o que o nosso corpo está pedindo. Porque quando a gente está angustiado, é o nosso corpo dando sinal de alguma coisa. Não é uma angústia que vem do nada para nada, né? É um sinal. Né? Se a gente está alegre, se a gente está feliz, também é um sinal. Então, a gente precisa estar conectado com as nossas emoções. Então, independente se você tem toque, se você tem ansiedade, se você está com pânico, você precisa se conectar com as necessidades do seu corpo e começar a pensar, bom, o que meu corpo está querendo me dizer com essa angústia? Será que ele está querendo dizer para eu desacelerar? Será que ele está querendo me dizer para eu me organizar, ter uma rotina, saber mais o que esperar do dia seguinte? Será que ele está me dizendo que eu estou sendo perfeccionista demais e eu preciso baixar um pouco a minha bola e começar a estabelecer prioridades? Eu não posso ter mais que 3 prioridades extremamente importantes em um dia. Então, eu tenho que saber o que eu estou elegendo. As demais coisas, elas vão ser feitas, mas não com a mesma qualidade. Se eu quero ter um desenvolvimento bom, eu preciso ter, no máximo, 3 prioridades para que eu almeje fazer perfeitamente. As demais coisas eu vou fazer num nível bom e tal, mas eu não posso exigir perfeição em tudo que eu faço durante o meu dia, porque isso não é saudável, né? Então é importante a gente se conectar com a gente, se conectar com a nossa fé, com aquilo que a gente acredita, com o que a gente não tem controle. Isso precisa estar muito claro dentro da gente, para a gente entregar para Deus, entregar, né, para quem a gente confia que tem um poder maior que o nosso, de fazer a gestão das coisas. Nós não somos onipotentes, oniscientes, então eu não tenho como proteger o Rodrigo, me proteger todo mundo. Eu não tenho como conversar com o Rodrigo querendo saber o que está passando na cabeça dele, né? Querendo transmitir uma imagem boa para adivinhar o que ele está pensando. Então, se eu estou fazendo isso, isso é um comportamento que gera ansiedade em mim. Então, eu preciso refletir, me observar. O ponto-chave é a nossa autoobservação. Então, quanto mais a gente se observa, se analisa, né? Então, uma dica aí, no final do dia, tenha um diário, né? Faça esse devocional do dia, né? Já que é com a família que você vai estar, compartilhe com a sua família o que você está sentindo pelo menos uma vez por semana, né? Nessa roda aí, mesmo com as crianças. Pergunta para a criança como é que ela está, fala como você está, porque existe um estigma também muito grande que as famílias não querem mostrar para os filhos que eles estão tristes ou que eles estão angustiados. E aí as crianças não crescem entendendo que isso é uma coisa errada e que elas não podem mostrar esse tipo de sentimento para ninguém, porque vai gerar uma imagem ruim. E são sentimentos normais. Todos ficamos tristes, todos ficamos ansiosos, as crianças também. E elas precisam ver essa naturalidade nos pais. Então, é lógico que a gente não vai compartilhar super problemas com as crianças, né? Porque também não cabe. Mas a gente pode dosar para elas o sentimento que a gente tem, né? Muitas pessoas aí, foi falado sobre a depressão, mas muitas pessoas estão tristes por perderem um amigo, por perderem um ente querido. E por que não falar sobre isso com as crianças? Elas também vão perder pessoas no decorrer da vida. E a gente se cura sozinho, né? A gente se cura compartilhando, a gente não se cura sozinho. Então, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente é autêntico com a gente, com as pessoas, e ser autêntico não é ser grosso, né? É ser verdadeiro, é ser compassivo, mais a gente cresce, menos ansioso a gente fica. Então, o recado final é mesmo para as pessoas se observarem, se conectarem, serem compassivos com elas mesmas, né? Nós, com nós mesmos, precisamos nos acolher. Às vezes a gente precisa de um colo e a gente tem que se dar esse colo também, esse descanso. Muito
bom, Laís, muito bom. Mais uma vez aqui eu agradeço, né, a sua disponibilidade, a sua instrumentalidade, né, que o Senhor continue abençoando sua vida, né, atuando, Amém. né, através das áreas que você tem aí atuado, né, seja na questão escolar, né, na questão hospitalar também, né, e também no seu consultório, obviamente, hoje aí o consultório virtual, Obrigada. né, que Deus abençoe, né, É, as oportunidades também que ele tem te dado, né, para que mostre, né, o evangelho, né, que exemplifique não só na sua vida, né, mas também na forma como você age, né, de todas as áreas que você tem atuado. A irmã Marli Cipriano, né, está achando muito bom esse bate-papo, né, achou bons esclarecimentos, né, ela botou aqui legal. muitos esclarecimentos, então que bom, né, que nós Que bom. os irmãos estão podendo aí, né, também, né, serem abençoados, né, através da instrumentalidade aqui da nossa irmã Laís. Irmã, eu gostaria que você agora estivesse orando, Laís, né, encerrando esse momento, né, agradecendo a Deus por esse momento, né, nós fazemos sempre aqui nessa oração final, né, agradecendo pelas pessoas que estão conosco, né, pelas suas famílias, né, e peço que você, né, inclua a nossa família, né, nós que aqui diariamente temos orado por tantas famílias, por tantas pessoas, né, mas também precisamos de oração, né, nós precisamos também do auxílio do Senhor, né? Nós não somos os oradores, né? Nós estamos aqui como irmãos, né? E peço que você também inclua a nossa família, né? Muito obrigado mais uma vez aí por estar conosco, né? E aí nós estaremos nos despedindo aqui com essa oração. Tá, joia. Eu agradeço também a oportunidade por estar com vocês, por todo mundo que estava aí ouvindo a gente, né, no decorrer dessa tarde, que possa realmente ter sido esclarecedor, e eu estou aberta. Se alguém precisar conversar, pode me procurar lá no Instagram, não tem problema nenhum. Meu Instagram é psicóloga Laís Vaz, psicóloga _ Laís Vaz. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, estou super aberta, a gente pode trocar uma ideia. E eu vou estar orando então. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia, por essa tarde. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar conversando com o Rodrigo sobre ansiedade, sobre a minha profissão, sobre a sua palavra, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas, Deus, que estão na obra, Deus, para levar esclarecimento, para levar palavras de fé, de consolo, de tratamento, de cura, Senhor, para tantas pessoas, Deus. Que o Senhor continue levantando pessoas como o Rodrigo, como a família dele, como muitos irmãos que nos ouviram hoje. Que o Senhor possa estar, Senhor, visitando cada um desses lares, cada uma dessas famílias, Deus, levando da tua paz, levando do teu aconchego, Senhor, nas suas necessidades, nas suas angústias, Pai. Que elas possam também, Deus, deixar de lado esse medo, né, de se tornar vulnerável com algum amigo, com algum irmão. Que elas possam, Senhor Deus, deixar cair por terra, Senhor, toda essa vergonha, Deus, de assumir as suas limitações, porque todos temos limitações, Deus. E o Senhor tem nos dado instrumentos e ferramentas para nos fortalecer, Senhor. Traz clareza, traz iluminação de acordo com a tua palavra, de acordo com as tuas orientações, Deus, para as nossas vidas. Fortalece, Senhor, a cada dia a nossa fé, Deus, nos fazendo sempre instrumentos, Senhor, teus aqui na terra, para levar da tua palavra, para levar do teu conhecimento, para trazer, Senhor, cura às pessoas que precisam, Deus. Pai, eu te agradeço por esse momento. Peço, Senhor, que o Senhor esteja visitando, Deus, cada uma das pessoas que estão aqui representando as suas famílias, fortalecendo verdadeiramente, Senhor, a fé delas, seu espírito, a sua mente, a sua saúde física, a sua saúde emocional, Deus. E nos perdoando, Senhor, dos nossos pecados, nos endireitando, Senhor, para cada dia caminhar de uma maneira mais digna de estar na tua presença, Pai. É o que eu te oro, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bênção demais. A nossa irmã Simoni também, dando um recado aqui. Deus abençoe sua profissão, Laís, né? Que ele te use mais e Amém. mais. Obrigada. A minha esposa também colocando que foi bênção, foi excelente, muitas coisas para ajustarmos.
A irmã Rita, né, de Cássia, muito bom, que Deus continue abençoando sua vida, né? Isso é muito bom, né? Os irmãos aqui sendo abençoados por esse tempo. Depois, Laís, você me manda aí os seus endereços aí, né? Que a gente coloca no próprio comentário aqui do vídeo, né? A gente coloca na legenda Ah, ali, legal. e aí as pessoas também vão ter o seu contato também. Mas antes de eu dar tchau aqui para os irmãos, eu não posso deixar aqui de agradecer também a pessoa que me passou o contato da Laís, né? A sua tia Valéria. Se eu não falar o nome da Valéria aqui, ela vai, vai me pegar, né? Então, Valéria, muito obrigado. Eu já te agradeci lá no privado, tá? Mas muito obrigado aí pela intermediação, passar o contato da Laís, né? E nós, graças a Deus, conseguimos aí estar com a Laís hoje, que foi uma bênção mesmo, tá bom? Pessoal, Que então bom, obrigada. fiquem com Deus. Nós nos despedimos aqui, lembrando que amanhã nós estaremos aqui com o pastor Stuart, né? O pastor Stuart Crespo estará conosco amanhã, falando sobre cuidado pastoral, né? Nesse tempo de distanciamento, né? Social. E no domingo nós estaremos aqui com o pastor Jairo, né? Que está fazendo um trabalho de plantação de igreja em São Paulo entre os latinos, né? Entre os imigrantes da Bolívia, Venezuela e países aqui da América do Sul. Então nós estaremos aqui vendo, Jairo é uma bênção, né? Ele trabalhou por muitos anos no Peru, né, junto com a sua família. Inclusive, seus filhos nasceram lá no Peru. E ele agora está aqui no Brasil e trabalhando entre os latinos, né? Então, é uma grande oportunidade de conhecermos aí o processo de plantação de igreja, né? E nós conheceremos também um pouquinho mais aí sobre o ministério do pastor Jairo, tá? Irmãos, fiquem com Deus. Laís, segura só um pouquinho aí enquanto eu encerro aqui o YouTube, só para um recadinho final, bom? Fiquem com Deus, irmãos. Tá joia.